Nós vamos, irmãos, dar início à escola e no domingo passado não teve e no domingo anterior nós começamos a falar sobre a provisão de Deus. Eu não lembro? A provisão de Deus. E nós vamos fazer a parte 2 hoje, porque realmente naquele dia faltou a finalização. Eu aproveitei o embalo, complementei com mais algumas coisas que vão levar ao entendimento dos irmãos e vamos acompanhar já emendando o estudo passado com esse. Nós falamos no estudo passado que a provisão é o ato de prover ou fornecer algo necessário para suprir uma determinada necessidade. Quando a Bíblia fala sobre provisão de Deus, nós comentamos na semana passada que todas as pessoas pensam em provisão, aquilo que nós temos a necessidade, sim, mas a necessidade física, a necessidade psicológica e até mesmo a necessidade social. Nós comentamos os três. No decorrer do caminho com Deus, o homem ele começa a reparar que tudo de bom que acontece na vida dele provém de Deus. Seja qualquer coisa que acontecer, provém de Deus. E ele acaba se acostumando com isso. Ele acaba não se acostumando com o prover de Deus, mas com as coisas irem bem na sua vida. O que acontece é que quando aparece a situação contrária ou transparece que uma situação vai bem, o homem ele começa a se preocupar. Eu não posso deixar isso acontecer. Por quê? Porque eu estava indo bem. Se acontecer isso, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Nós vimos na semana passada que a provisão espiritual, a provisão social, ela foi assassinada pela verdade bíblica. Ou seja, as pessoas não galgam crescer na vida e para garantir uma situação. No livro de Atos nós vemos o contrário. No capítulo 2 ele fala sobre a união da igreja. Lembra que os irmãos viram que o coração de todos era um só? Então não havia mais essa necessidade espiritual, essa necessidade social. Por quê? Porque tudo lhes era comum. Então você vê que aquilo era uma situação de Deus. Aquilo foi colocado pelo Espírito de Deus. Foi colocado para que o homem, a igreja, os salvos aprendessem que quanto mais juntos eles estivessem e todos um só coração, eles aprenderiam de Deus. Eles receberiam de Deus como se diz, a necessidade, eles receberiam de Deus toda a situação boa que Deus deseja. A segunda parte, que é a provisão pessoal, todos tinham satisfação de realizar seus sonhos. Tipo, você quer uma coisa, você vai lá e compra, você quer uma situação, você vai lá e executa, você, tipo assim, a irmã Beth. A irmã Beth tem uma visão de um desejo. E ela alcança aquele desejo, e sim, o Senhor permitiu aquele desejo. Mas o problema é que todas as nossas coisas pessoais, muitas vezes nós não necessitamos dela. Vou dar um exemplo. Quem é que guarda fotos aí? Fotos. Todo mundo guarda fotos. E documentos que contam a história e tal. E você fica com medo de perder aquilo ali. Só que o dia que você perde, você vê que não te fez falta. Uma vez eu perdi todos os arquivos que eu tinha do decorrer da minha vida, dos 20 anos para cá. Eu tinha salvo no computador, estudo, e de repente o HD, pum, acabou. Eu entrei em parafuso, meu Deus, eu perdi tudo. E depois eu compreendi que eu não tinha necessidade deles. Necessidade. O que é necessidade? É uma coisa que a gente não consegue se locomover, viver, agir, se não for suprida.
Isso é necessidade. Então, por que nós inventamos as necessidades para a nossa vida? Já ouviu falar de acumulador? Sim. O que o acumulador faz? Junta tudo que ele olha e Mas por que ele vai junta? servir. Meu pai falava assim, ó, guarda isso, que daqui a 10 anos você vai precisar dele. Então a gente cria necessidade, a gente coloca na nossa mente que nós precisamos disso. Esse é o medo que gera isso? Eu, com sinceridade, eu não sei, é um mistério, porque se tem a ver com o nosso coração com Deus, tem a ver justamente conforme nós caminhamos com Ele. Por que eu estou falando criar necessidade? Eu e Joyce, nós conversamos muitas vezes sobre o que eu vou falar agora. Você pega e se assusta e diz, como eu vou fazer? Mas olha bem o histórico. Como eu vou fazer? Por quê? Aí você vai voltando o tempo. Porque eu preciso disso. Por que você precisa? Porque um dia eu fiz isso. E porque você vai voltando e vê que aquilo começou do nada. Aquela necessidade começou do nada. Então essa necessidade pessoal, que a gente pede para Deus suprir, na verdade, Ele condena isso. Ele fala o tempo todo que Ele provê um meio no teu coração que não é físico, não é social. Ele gera no teu coração uma situação que você passa a discernir o que é necessário ou não. Quanto mais necessidades, mais o quê? Quanto mais necessidades supridas, mais o quê? Pensem bem. As necessidades não importa quais sejam. Fúteis, você vai suprindo ela, você vai suprindo. Quanto mais necessidades supridas, mais o quê? Você fica satisfeito. Pelo contrário, enfado. Mais coisas que você se preocupa de não perdê-las. Preste bem atenção. Você começa a suprir a necessidade. Supriu, mas eu não posso perdê-la, então você fica o quê? Regando. Não, regando, alimentando, não é isso? Você fica tratando aquilo ali. Mas você vai vendo que cada dia que passa você pode perdê-la. Aí você vai, continua regando, alimentando. Lembra quando você falou que tinha assinatura de jornal? Lembro. Você não conseguia assistir, no caso, ler daquele dia, mas já Isso. chegou o dia seguinte. Aí você, mas peraí, mas eu não posso jogar fora o outro. O outro novinho, eu li, mal eu sabia que a notícia que eu estava lendo de 3 dias atrás já estava, como se diz, modificada, já no próximo. Eu ficava preocupado com isso, sabe? Outra coisa que nós vemos é que nós temos uma vida que a gente diz ter vida com Deus. E você ter essa vida baseada nas coisas aqui dessa terra. A Bíblia fala que se o que nós esperamos para a nossa vida está baseado somente nessa terra, somos os homens mais dignos de lástima. Não é isso? Os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque você não consegue pensar em nada que seja... É o Ronaldo. Você não consegue pensar em nada que seja assim, além daquilo ali que é a tua necessidade. Olha, doença. Graças a paz. Doença. A pessoa limita a sua condição física e saúde a caminhar. Então, exemplo, aí vai começar a coisa séria. Tudo está indo bem na minha vida. Doente, você é incapaz de fazer qualquer coisa, não é isso? Não é? Você assimila isso, doença. E se a provisão de Deus for você continuar vivendo, não tendo limitações, mas ainda assim uma doença. Abra no Salmo 34, irmãos, por favor. 34 não, 33, por favor. Olha só. São essas coisas que a gente bate de frente. Nosso ser não aceita. Lembre-se dessa frase, ó, o nosso pensamento não aceita. Ele não consegue receber, ele não consegue admitir que o nosso Deus é um Deus do início, um Deus da criação, e não um Deus agora contemporâneo, um Deus que pode ser citado no celular.
Ele é um Deus da criação, é o Deus que falava com o homem, o mesmo Deus de antes, é o mesmo Deus de agora. Vocês não estão entendendo? Lembra, irmão Beth, quando Deus falava com Abraão? Aquilo ali não era coisa normal, não. Aquilo era assustador. A Bíblia fala que Deus falava com Isaac. E Jacó, quando fugiu, e ele fez um trato com Labão, um concerto, ele jurou pelo temor de Isaac. O temor, ou seja, era a manifestação que Deus tinha, que não é diferente de hoje. Nós acabamos com isso na nossa vida. A gente não consegue dormir e saber que Deus vai nos chamar no meio da noite. A gente não consegue mais ter um discernimento de que o Senhor, como nós falamos que é um Deus provedor, Jeová Jirê, Ele é um Deus provedor um provedor proveu. Não, Ele provê a coisa mais importante da nossa vida. Olha bem. O Salmo 33. Vamos ler do 16. Começa do 16. Vai, irmã Beth, lê pra gente, por favor. 16 em diante. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Tem uma vírgula aí, não tem? Tem. Então, isso, vai continuar o texto. Olha bem, eis, é um aviso para mim e para vocês. Eis que os olhos, meus olhos, diz o Senhor, estão sobre vocês. Interessante. A gente morre de medo da punição de Deus, né? Da punição, mas a punição tem a ver que os olhos deles estão vendo a nossa vida. Então, entendam essa frase que eu vou falar. O pecado, quando citado no Antigo Testamento, ele tinha a ver com uma tradução assim, ofender a Deus. Ofender. Eu ofendo a Deus quando eu literalmente, verdadeiramente me afasto dele e começo a confiar nas minhas seguranças. Mas eu não faço isso de propósito. Eu não estou assim, vou confiar na minha desconfiança. Deus acha isso no nosso coração. Então, olha bem, eu vou repetir somente esse versículo antes da vírgula. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam a sua misericórdia. Vírgula, para quê? Liberte. Para livrar sua alma da morte e para os conservar vivos na fonte. Isso, mas o que é livrar a alma da morte? Ela já está acontecendo. Vê se os irmãos compreendem isso. Existe uma provisão de Deus que não tem a ver com livrar da morte, essa seja a provisão. É uma outra, é uma provisão espiritual. Que faz com que você conheça, tenha discernimento que Deus nunca abandonou você. Então não é a situação que você vê. Não são as circunstâncias. Não tem a ver com aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo. Não tem a ver com os perigos desse mundo. Tem a ver com que Deus de forma alguma nos abandonou. Ou seja, Ele procura no homem uma coisa que foi citada 4 vezes no livro de Jó. Uma palavra. Ele procura no homem uma qualidade que ele acaba gerando no homem. Alguém poderia me dizer? Olha bem, ele procura no homem uma ação dele. Ou seja, é uma qualidade dele para com Deus. Como é que Jó se portava diante de Deus? Mesmo depois de ter sido marcado com as doenças, como foi? Jó era justo. Sim, então ele... Fidelidade. Opa, está quase lá. O que a situação contrária tenta destruir na nossa vida? A fé. Abaixando mais um pouquinho. A confiança. Sim, mais um pouquinho, abaixando. É um contexto. Você está falando um contexto. Para com Deus nós temos uma integridade. Sabe onde se encontra a integridade? Lembra no dia que você se converteu? Que você orou, que você chorou, que você caiu em prantos e você disse que agora sim eu conheço o Senhor.
Integridade, no Antigo Testamento, é nunca perder isso. Não importa as circunstâncias, nunca perdê-la. É Deus olhar, mas não perder por você. Deus olhar para você e achar a integridade nele, que também pode ser dito por sinceridade, mas a integridade é mais profunda. Quando ele fala aqui no Salmo, olha, para livrar sua alma da morte e os conservar vivos na fome, não são para todas as pessoas, são para quem conhece ele. São para aqueles que têm essa visão, que sabem que o Senhor, ainda que eu passe o infortúnio da doença, o infortúnio da fome, Ele os livra sem suprir as condições. Ele coloca na sua mente, Ronaldo, uma bênção. Sabe qual? A de compreensão das coisas do céu e de quem está guiando vocês. Abra a Bíblia, por favor, em Efésios. Capítulo 1, que vai exemplificar melhor isso. Capítulo 1, Efésios. Vamos lá. Efésios. Deixa a Bíblia aberta aí, no capítulo 1. O Senhor, todas as pessoas, elas levantam as mãos santas para o céu e falam: o Senhor tem suprido a minha vida. O Senhor não tem deixado eu passar por perigo. Sim. O Senhor não permite que o seu servo passe por perigo. E quando eu passo perigo? Não é perigo. O perigo mesmo, o perigo, é a falta de compreensão de que ninguém pode tocar em nós se Deus assim não permitir. Os irmãos creem nisso? Mas quando somos tocados, seja por qual circunstância, nós tememos e começamos a achar que o Senhor nos abandonou. E não pensem vocês que esse pensamento, ele é tranquilo, não. Esse tipo de pensamento, essa tristeza, que a gente começa a achar como justiça nossa, como a tristeza de Jó, como a tristeza de Jonas, aquela coisa toda, começa a dar lugar, sabe o quê? A incredulidade. Não é uma coisa boa, não. Por isso, o Senhor prova os nossos corações. Mas quando ele fala prova os nossos corações, ele não prova somente para nós, não prova para ele já sabe. Ele faz com que você passe uma situação e você seja provado e fala assim: passei ou não passei. Não passei o tempo todo. Olha só. Joyce, pedi você para ler o versículo. Lê do 1 em diante. Lê do 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso. Existe alguma ligação de espiritual com social, com pessoal? Não. Não tem ligação. Mas tendo a segunda, não faltará a primeira. Mas como não faltará a primeira? A bênção espiritual garante a material? Não. A mais difícil de se obter a bênção espiritual. Então, uma vez obtida por você, é como se você nunca mais fosse sentir falta de nada. Ele fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo, né? O qual o quê? Nos abençoou. Nos abençoou. Ele não está dizendo vai nos abençoar, ele nos abençoou. Beth, termina o versículo, por favor. Nos abençoou. Com todas as bênçãos espirituais. Bênção, a primeira, bênção o quê? Espirituais. Espirituais. Então não tem a ver com as bênçãos materiais. A segunda. Vai. Nos lugares celestiais. Pronto, peraí. Nos lugares celestiais. Então não é nessa terra. Em quem? Em Cristo. Não por nós mesmos satisfazer a nossa vontade. Em Cristo nós temos tudo. Tudo. E esse suprimento da nossa vida espiritual, ele tem a ver com a vida de caminhar com Deus. Com a forma que você caminha. Como você vai se relacionar com Ele.
Os irmãos lembram que Jó... Abre lá, irmãos, por favor. Abre Jó, por favor. Vamos ver um versículo só. Abre Jó. Há uma compreensão, irmãos, que tem que ter, segundo as Escrituras, definitivamente no homem e na mulher de Deus. Se você anseia por caminhar com Cristo, tem que crer que Ele existe. Se você, aquele que caminha com Deus, que se aproxima de Deus, não é isso que fala Hebreus? Tem que crer que Ele existe e que é galardoador, premiador. Então o que é um prêmio de Deus? Você já pôde gritar na tua vida e dizer assim, ganhei um prêmio de Deus? Porque para ser um prêmio de Deus, tem que ser alguma coisa à altura dele. À altura dele, de Deus. Porque um carro, casa, comida, isso não tem coisa, nada. Isso o ímpio também tem. O que então que é uma provisão espiritual? Olha só. Em Jó, no capítulo 1, vamos ver o verso 8, por favor. Pode ler, Beth, por favor. 8. Acompanhe. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Continua. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de Baal? Claro. Entenderam agora? Se você tem os seus bens, você é acusado pelo diabo de servir a Deus só porque tem bens. Não é isso que ele falou? Não, por favor, eu quero que vocês observem. Não é isso aí que está escrito? Olha só. Porventura ele teme a Deus à toa? Ele tem uma razão de temer a Deus. Tudo dele está cercado, protegido, inabalável, sabe? Próspero, tudo. Uma acusação de Satanás que o nome é acusador. O versículo 11. Aí ele dá uma como podemos chamar isso aí? Ele faz uma aposta. Olha bem, uma aposta, vai. Lebete. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua força. Olha, ele pegou pesado. Tu acha que ele estava apostando uma coisa que ele não conhecia? Você acha, Sandro? Acha que, tipo assim, vou apostar uma coisa aqui. Ele conhece as coisas do homem. Como a maioria faz assim, ele achou que eu já faria o mesmo, né? É como o homem faz assim, o homem. Mas na verdade Jó era um homem. Mas Deus começou perguntando, isso começou da parte de Deus. Vem cá, você está observando muito meu servo Jó. Homem íntegro e reto. Então isso foi observado por Satanás? Foi. Então olha, homem íntegro e reto. Mas eu tenho certeza, lembre-se do texto bíblico que fala, para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, mas as dos homens, e como espiritual não é discernido por ninguém, ele discerne tudo. Lembra disso, irmão Beth? Então, ele falou assim, olha, mas toca, eu tenho certeza. Mas era simplesmente tocar, somente tocar na condição da vida dele? Quem é que ia ser o instrumento? O próprio inimigo. Isso. Ele falou, toca-lhe. Esse toca-lhe, não entender, dá permissão para que ele seja tocado. Qual foi a resposta de Deus? Lê, Beth. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença Certo. do Senhor. Aí aconteceu toda aquela desgraça, não aconteceu? Os gados roubados, mortos os servos, os filhos morreram, todo mundo vinha só eu fiquei para dar triste notícia. Tem dia que você está em casa, assim aparece 2, 3, cada um com uma notícia diferente. Eu estava lá no Jerônimo e de repente, pimba, aconteceu tal coisa. O Beth, o Ronaldo, eu estava em tal lugar e tem a ver com você, essa desgraça aconteceu. Aí você fica assim, meu Deus.
Um dia eu estou bem, no outro dia eu tenho notícias ruins. Jó, ele virou um personagem para os crentes. Um personagem cuja atitude é inalcançável. Mas isso não é verdade. Depois que aconteceu tudo isso, voltaram os filhos de Deus a visitar, os filhos de Deus a se reunir diante de Deus, não é isso? Olha só. O capítulo 2, versículo do 1 em diante. Lê, Joyce, por favor. 2 do 1 em diante. E no outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Certo. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observa este meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Para um pouquinho aí. Olha a observação de Deus, ainda retém a sua. O que é quem tem sinceridade aí? É o que? Sinceridade. E quem tem outra palavra? Integridade. Integridade. Por mais que você me obrigou a fazer isso, não obrigou, porque Deus não é obrigado por ninguém. Eu estou dizendo, por mais que você tentou, ainda assim ele conserva, ele perdeu tudo, ele conserva a única coisa. O que ele conserva? Integridade. Onde que ele conservou a integridade? Em que parte? Volta aí um pouquinho aí. Em que parte que ele conservou a integridade? Quando aconteceram essas desgraças todas. Falta um pouco. Versículo 21. Lê, então. Não. É isso, vai. Deu 20 também. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Entenderam? O homem mais rico do Oriente, com as filhas mais belas que tinha, com uma família invejável, perdeu tudo. A única coisa que lhe sobrou foi o que muita gente rejeita logo de princípio. Integridade. A situação não consegue mudar. Você é o mesmo do dia que você conheceu o Senhor, é o mesmo hoje. Por mais que o pecado acabou contigo, por mais que tudo, Davi de exemplo, você conserva a integridade diante de Deus. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Entendeu? E quando você fala, eu mereço isso. Muitas vezes ele diz para você, eu mereço isso, mas Deus não seja blasfemado. Se ele fez comigo, é justo, porque ele é santo, porque ele é cuidador dos seus filhos. Toda situação adversa de Jó, ele fala, nu, o quê? Sabe o que você leu? Nu. Eu vim. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu vim nu para cá esse mundo. Vai ser sem nada. Então, como ele adquiriu tudo? Não trouxe nada, não vai levar nada. O próprio Senhor deu. Então, tem lógica quando ele fala, o Senhor deu, o Senhor tirou. Não dá a intenção que é o final da vida? Que ninguém vai levar, só fala, ninguém vai levar nada para o caixão? Não é isso. Não é, ninguém vai levar nada para o caixão, não. Sabe, o que você tem, você veio nu, você vai voltar nu sem nada. Sem nada. Aí tudo bem. Aí termina com o adorou, não é isso? E bendito seja o nome do Senhor. O 22, Joyce. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso, pronto. Agora, na segunda vez, que Deus declarou que Jó conservava a integridade, isso é uma coisa medida por Deus, olha só. Estende, porém, a tua mão, versículo 5, e toca-lhe na carne e ossos, e verás se não blasfeme de ti na tua face. Agora entra uma outra situação, a mais difícil. Ele pode adquirir as coisas de novo, o Senhor pode abençoar, mas tocando na carne e ossos, acaba toda esperança. Acaba a esperança de família, acaba a esperança de
conseguir alguma coisa. Acaba até mesmo a esperança, que é uma esperança delícia de ter os seus dias findos como Abraão, como Isaac, como Jacó, com ditosa velhice. Acaba a esperança. E aí como vai ficar? Irmãos, estamos falando de provisão espiritual. Olha só, eu coloquei aqui estudando bastante o hebraico, a única frase que eu consigo formular, essa frase não tem na Bíblia, ó. Provisão espiritual, eu coloquei suprimento da capacidade, baseada em Hebreus, perto lá do versículo 6, do capítulo 6, o suprimento da capacidade de conhecer e entender os desígnios de Deus. Isso não é para qualquer um. Quando ele fala, nu eu saí, isso virou um provérbio. Talvez ninguém pensasse nisso. Olha bem, eu perdi tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu não vim com nada. Então, desde o início, ele tinha uma integridade com ele. Qual? De que tudo que ele tinha não pertencia a ele. O Senhor deu e o Senhor tirou. Não é isso? Então, suprimento da capacidade de conhecer e entender os desígnios de Deus. Aí passou-se, olha, o dia que aconteceu com Jó. Ele foi ferido de uma chaga, não é isso? Lê aí, irmã Elizabeth. E outra coisa. Satanás disse uma frase também. O versículo 4, por favor, do capítulo 2. Elizabeth. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Gostaria que os irmãos refletissem sobre isso. Olhando para si próprio. Entenderam essa frase? Que o diabo falou. Isso é uma forma de análise dele, do inimigo. Eu olho o homem e vejo que por mais essa balela toda de fé, no final das contas, quando tocar na vida dele, ele fica assim, eu tenho que ter um escape. É verdade isso? Tudo que o homem tem dará para a sua vida? Você acha que você é capaz, Ronaldo, de chegar no final e ter uma aparente solução para você não morrer, para você seguir aquela solução, que é a última esperança, não tendo a ver com Deus? Ontem a gente conversando aqui, e realmente as pessoas, elas se inocentam pensando isso. Mas a gente não quer. Só que essa aposta, essa frase foi dita pelo diabo, o inimigo da tua alma. Se ele falou, não é confiável. Não é confiável viver com temor e viver com medo. Por quê? Porque isso vai te afastar do Senhor. E o que acontece quando nós precisamos de uma solução rápida? Pegamos a primeira que acontece. Né? E uma vez que você pega a primeira, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, tudo fruto daquilo ali. E você já não consegue mais olhar para o Senhor. Deus falou, toque em tudo, na pele dele, tudo, somente o quê? Não, e o quê? Isso tem um enigma aí. Por que o Senhor botou somente não lhe tire a vida? Por quê? Depois de falar isso, só toca. Sabia que a Bíblia fala que eram tipo tumores malignos? Já leu aí na palavra? Deus colocou... Peraí, Deus não está o versículo. Aqui. Chaga maligna. Vai, lê aí, Joyce, lê. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele tinha permissão, autorização, ele pode fazer isso com o servo do Senhor? A única pessoa na terra que ele só pode tocar com permissão é o lavado e remido. Mas por que Deus concederia permissão? Desígnios de Deus. Nós nunca sabemos. Você pensou, irmã Beth, Joyce, se o diabo está fazendo uma aposta agora, tal coisa, se acontecer tal coisa, vai virar tudo, vai virar com você. Tu já pensou se você está sendo observado há muito tempo? Não é porque você é justo, melhor que os homens, não. Pela sua integridade com Deus. E se você está sendo observado? E Deus nunca permitiu que nada maligno entrasse. Mas um dia
vão exigir tanto, as trevas vão exigir tanto, vão duvidar tanto, que o caminhar com Deus vai ser posto à prova. Pode falar. Pode falar, Beth. Então, assim, não sei se eu estou entendendo certo. Quando há uma luta assim, muito grande na vida do cristão, muito grande assim para a gente, Sim, porque a gente acha muito grande. Então, isso a gente pode entender que é uma permissão de Deus para que o diabo como é que se diz? Perturbe a nossa vida, vamos dizer assim. Olha, irmã, tudo, eu não vou dizer que é isso, mas eu vou dizer isso que nada acontece conosco sem a permissão de Deus. Agora, claro, não confundamos caminho do pecado, porque já tem um desígnio. O caminho do pecado é a morte. Certo? Não é isso? Muitas vezes as coisas que acontecem conosco, nós nos desesperamos naquele momento, nós ficamos desesperados, nós perdemos assim o foco de tudo, porque nós temos medo. Aí quando passa, nós nos envergonhamos. Porque o que nós sentimos depois é o que devíamos ter sentido antes. Paz. Paz. Porque proferimos isso, nós proferimos que andamos com o Senhor, que o Senhor tem guardado a nossa vida, os nossos filhos, e proferimos isso. Mas assim, por exemplo, como você acabou de falar, meu entendimento, você passa uma luta, então no momento que você está no desespero, naquela situação terrível, nós, creio eu, não temos o entendimento exato do que está acontecendo. Então, quando depois que a poeira baixa, vamos dizer assim, que a gente entende, aconteceu por isso, é que vem, na minha percepção, o entendimento. Mas antes deveria ter vindo a provisão espiritual, porque é justamente a capacidade de entender. Mas às vezes a gente não tem. Mas então, se não tem, irmãos, olha só, a Bíblia fala assim, Tiago, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente, não ance roxo, mas peça porém com fé. Ou seja, Deus vai verificar se você deseja aquilo ali. Você quer me conhecer? Então eu vou conceder isso. Em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense esse homem ou essa mulher que alcançará de Deus alguma coisa. Homem de ânimo dobre, ou seja, está pensando uma coisa e está pensando outra. Duvidoso. Então entenda bem, você pode até ser livre da tribulação, mas conhecimento, entendimento que as coisas acontecem, isso são poucos que adquirem. Porque isso é um prêmio de Deus. Ou seja, você recebe uma capacitação espiritual de compreender. Então nada te amedronta. Fala, Sandro. Jó, nesse exato momento ali, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele não entendeu também. Isso aí. Tanto que ele foi, inclusive, convidado pela sua esposa para Então, assim, ele também não entendia. No entanto, ele não atribuiu ao Isso, Senhor mas não culpa alguma, tipo assim, tá vendo? Culpa de Deus. Pô, mas essa culpa de Deus não é verbal. A gente acusar Deus não é verbal. Não, como é que pode eu, seguindo toda a cartilha, acontecer isso comigo? Mas olha bem, irmãos, no entendimento da irmã Beth. Como é que você falou aí, essa acusação de jogar a culpa para Deus, não precisa ser verbal, não. Não precisa ser verbal. Lembra que enganoso é o coração do homem, tá? Jeremias? Só eu, Senhor, trilho sobre ele. Se Deus acha isso no nosso coração, como é que fica? Sabe, atribuindo a Deus assim, está me culpando, mas eu não mereço isso. Eu não mereço isso, eu vou passar a palavra. Olha só, eu vou citar uma coisa. Assim que Jó foi tomado de chagas, o que ele fez? Qual foi a ação dele? Qual foi a ação dele? Aqui, ó. Está no versículo 8. Não. Então feriu Joyce leu o 7, não é? Sim. Agora lê o 8, Joyce. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas. Assentou-se no meio da cinza. O que é isso? O que simboliza isso? Quando a pessoa se assenta no meio da cinza, na Bíblia. É uma coisa bonita de se ver? Tem um monte de cinza ali, ó. Ao lado ali que eu guardo. Eu boto no chão, sento na cinza e jogo pela cabeça. Um estado de quê? Diante de Deus. Não, diante de Deus. Diante de Deus. Um estado de quê? E também diante dos homens. Humilhação. Sentou-se, botou a cinza no chão
e com um caco de telha, um pedaço de argila, e se raspava, talvez raspava a pústula, sabe? E sentado na cinza, porque estava triste, mas se humilhando diante de Deus. Assim que ele está humilhado, quem chega perto dele? Que não tinha problema nenhum, que sobreviveu à primeira tentativa de Satanás, sobreviveu à segunda. Quem? Mulher. A mulher. Irmãos, muitas vezes nós nunca fomos compreendidos por quem está mais próximo de nós. Ora bem, a mulher conviveu com esse homem, gerou filhos e filhas desse homem, observou a fé desse homem e no final, o que ela mandou ele fazer? Quem é que acha o versículo aí? Amaldiçoar a Deus. Lê, então lê. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Olha aí de novo, não era isso que Deus queria ver nele? Olha o que a mulher falou, vem cá, vou botar na tua cabeça, as coisas não são como você está pensando não. É assim que o mundo atual nos ensina. Por isso nós perdemos a visão desse Deus de Abraão, do Deus provedor, do Deus que que rege a sua vida para o caminho. Ele fala o seguinte, olha só, você não consegue reter sua sinceridade, sua integridade. Era muito bonito antes, agora não vale mais nada não. Você tem que procurar um médico, você tem que dar um jeito de ter encantadores aí. Vocês sabiam que Ur dos Caldeus ficava próximo do Egito? Era um pulinho só, lembra do Egito? Terra das poções, foi o primeiro povo a embalsamar os cadáveres e eles não apodreciam, o que é um mistério científico. Era só dar um pulinho no Egito e pegar a melhor solução. Claro que isso ia lhe custar duas coisas: o teu entendimento para com Deus e principalmente os recursos que você não tinha. Tantas vezes a pessoa fala assim, existe um recurso, mas não é alcançável por mim. Aí eu te pergunto, algum recurso de Deus para nós, ele é inalcançável? Não. O que faz ele inalcançável? Falta de fé. Confiança, que é duas coisas distintas. Eu não confio. Eu vou acabar perdendo tempo, olha só, a minha doença está se agravando, eu vou acabar perdendo tempo, então eu procuro um paliativo, uma coisa boa. Irmãos, é ruim de ouvir isso, mas eu estou incluído nisso aqui. Você tem uma escolha, não é escolha de não se tratar, não, estou falando no lance de Jó. É que a mulher falou assim, ainda retém a sua forma de agir com Deus? Ele não te serviu de nada, não serviu de nada. Quantos aí falam assim, para não dar louvor ao médico, porque tem medo de Deus, uma decência diante de Deus, fala assim, porque Deus colocou os médicos para isso. Deus não colocou nada. Deus sempre, em primeiro e único lugar, pediu, confie em mim, não é isso? Vocês sabiam que ninguém ficava leproso na época do deserto? Sabia, Sandra? Não, ficava leproso. Mas ele saía da tenda, ficava 7 dias, o sacerdote ia lá, não via ver se ele curado não. Ia e orava por ele, levantava o holocausto e ele era restituído limpo. Aquilo ali se perdeu. Os pecados fazem com que nos afastemos de Deus. Essa situação, ela realmente tem que ser entendida de uma vez por todas. Porque a dúvida, você não bota em xeque o que vai acontecer. O Senhor está conduzindo você de uma forma ou de outra. Fala, Beth. Eu estou aqui lendo esse versículo, em Jó mesmo, capítulo 3, 25, que diz assim, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava, me aconteceu. Então, as coisas que, assim, no caso, acontecem quando a gente tem receio. Não, ele está dizendo aí que ele viu muito isso. Essa situação física e desgraça. A primeira desgraça, né, isso da perda das coisas, e física. Ele viu muito. Então, quando fala temia, será que um dia vai acontecer comigo? É esse o pensamento dele. Mas esse pensamento não atrai coisa ruim? Não, irmão, todo mundo usa isso. O que eu temo? Você não teme não porque vai atrair. Não, ele está dizendo o seguinte, tudo que eu percebi, lembra que Jó cita muito, que eu tive... Quem já leu o Jó todo aí? Eu. Todo já leu? Jó todo? Não. Tem que ler, olha só. Ele fala, eu tive criados e criadas que nasceram em casa. Lembra? Eu cuidei dos meus criados.
ele é um homem que acolhia as pessoas, então ele via todo o infortúnio delas, toda a tristeza, tudo. Então, talvez ele pensasse assim, um dia talvez eu passe por isso. Não, como fala temor, não é medo de passar, não querer passar. Ele fala assim, um dia eu vou ter que passar por isso. Ou talvez o Senhor faça isso comigo, e nesse dia eu tenho que estar preparado. Então ele cita aqui, repete o versículo. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Isso, você entendeu? Porque você observa, quer ver? Eu nunca fui assaltado. Eu vi, o cara tem 59 anos e nunca foi assaltado. Todo mundo, assalto virou uma coisa assim, roubo. Um dia eu fui. E aconteceu. Eu temi aquilo ali. Entenda bem, vamos falar temer? Assim, finalmente aconteceu. As pessoas apanham, são lixadas na rua. Um dia acontece contigo. Não porque você traiu, mas você teve pensamento antes. E se um dia vai acontecer tal coisa? Quantos aqui citam que se acontecer tal coisa, eu não sei se suportaria? Não é isso que a gente fala? Não sei como suportaria. Mas você falou isso vendo alguém, não falou? Não é isso? Então, deu para entender o que ele quis dizer? Poxa, eu vi tanto sofrimento. Eu vi tanta coisa e eu sempre fui abastado. Será que um dia eu vou suportar quando isso acontecer comigo? Não é? Eu não vou suportar. Então, esse trecho aí é literal. Ou seja, aquilo que eu temia, que acontece com muitos homens, aconteceu comigo. Por isso, era considerado naquela época, quando o homem sofria dessa desgraça toda, que ele estava afastado do Deus Altíssimo. Por isso o conselho da mulher. Lê, repete aí, Joyce. Então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. O que, gente, que não é uma frase simples, não. Não está mandando você parar e procurar outra coisa. Ou procurar uma solução. Levanta daí dessa cinza. Está mandando você o quê? Amaldiçoar a Deus. Amaldiçoa, porque era isso que eles faziam. Olha, irmãos, uma vez eu não sei, mas a Silvia foi da Igreja Católica aí, sabe? O pessoal sempre ora com... O pessoal vai orar assim, pelo menos antigamente era assim, segurava o santo na mão. Um santo, um objeto de gesso. E eles passavam mão em mão e faziam as rezas e para uma pessoa. Teve uma pessoa no programa do Jô, que falou assim, Jô, eu vou contar uma coisa, mas não é piada, porque eu presenciei isso. Ele estava no 2º andar do hospital e o pessoal estava com um familiar num estado muito grave. E eles estavam orando com uma santa. Ele disse, não lembra da santa. Orando com a santa. Aí passaram de mão em mão, orando, todo mundo orando. Ele desceu e embaixo tinha o vão da escada e era... como é que fala aquele local que atende? Não, mas o local que atende... Recepção. A recepção. Quando ele chegou na recepção, ele ouviu um barulho. Plá, plá. Eles jogaram o santo lá de cima. Porque a pessoa havia falecido. Pode parecer uma piada. Mas olha bem. Nós cremos em Deus. Mas só cremos nele que ele é o Deus solucionador da minha vontade. Solucionador. Se ele não solucionou, no meu coração não serve mais para mim. Porque eu assisti pessoas, infelizmente, pessoas devotas, que quando oravam, tremia o céu mesmo. Orava assim, olha, isso não vai acontecer, não acontecia. O dia que perdeu um filho, acabou. Não quero mais nada com Deus, não. Deus não tinha direito de tirar minha filha. E tinham poder para isso, criam. O problema é se você foi agraciado com a provisão espiritual, de entender não somente viver as bênçãos e as melhorias de Deus, as benesses, você entender que Ele faz o que Ele quer. O que Ele deseja, Ele faz. Principalmente quando é para cuidar do seu servo. Porque ninguém é imortal. Isso, mas as pessoas querem o quê? Quanto mais você tem aparência de vida, mais você parece que você não vai morrer. Um exemplo. Aqui. Hoje eu estou com perigo de vida. Pô, mas se Deus me livrar, eu não quero saber se eu vou ter outro perigo de vida depois. Eu quero agora. Eu quero viver agora. Então você concorda comigo de que a provisão espiritual ela é dada, é um prêmio, como nós lemos agora. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Você
há um entendimento teu, uma felicidade gerada por Deus. Aí tudo bem. Vai lá para o capítulo 27. E detalhe, hein? Deus não mandou o quê? 3 amigos, não é isso? Mandaram, não, para a gente não ler, mandaram 3 amigos. Os amigos, logo que viram Jó de início, fizeram o quê? Quem é que lembra? Assim que viram o Sandro, assim que viram... Se compadeceram dele. Não, fala. Choraram. Não, levantaram a voz em altos prantos. Choraram. Engraçado! Levantaram a voz em altos prantos e foram os mesmos que acusaram Jó. Mas eles estavam sendo falsos? Eles choraram de falsidade? Não. Porque lembra, irmã Beth, que falou que o Jó falou que o mal que eu temia me aconteceu? Não é isso? Eles fizeram a mesma coisa. Choraram, mas porque, caramba, o estado desse homem está podre. Não simplesmente uma compaixão. Levantaram a voz para o céu e a Bíblia fala que ficaram 7 dias calados. Já aconteceu isso. Sabe quando tu fica na frente da pessoa e a pessoa está sofrendo tanto que a pessoa não quer falar e você aproveita e fica calado também? Assim, frente a frente com Jó. Aí começou. Jó inicia o discurso. Maldito o dia que eu nasci. Alguém fala assim, caramba, que coisa pesada. Não. Ele fala assim, isso eu posso fazer. Maldito o dia que deu-se a luz. Por que eu não morri no ventre? Começou a falar da situação. Aí entra a compreensão, entenda bem, Jó e a tristeza. Jó começa a perceber o infortúnio dele e vê que eles estão 3 amigos sãos. Olha o que ele fala no capítulo 27. Depois de ser muito atormentado, olha só, versículo, capítulo 27. Olha bem, depois de ter sido assim, olha, 25 capítulos de tormento. Jó, não há justo que sofra. Jó, alguma coisa você fez. Jó, isso, Jó, aquilo, e Jó doente. A coisa que tenha doente, você ouvir na tua cabeça o tempo todo, olha, você fez alguma coisa. Esse capítulo 27, versículo... O Felipe está com a Bíblia aberta? Então, lê para mim o 27 do 1 em diante. E prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha Isso alma. é verdade? Não é verdade ou não? Sim. Por quê? Quem foi que deu autorização para Satanás? O Senhor. O Senhor. Então, olha bem, até nisso ele tinha compreensão. Ele, não foi outro, não foi ele que desviou a minha causa. Ele faz isso. Continua. Que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas... Para, só um minuto. Tem uma vírgula, eu sei. O que quer dizer enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas? O que quer dizer? Enquanto ele estiver vivo. Isso é a chave do que ele vai falar. Enquanto eu estiver vivo, o que vai acontecer? Não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Né? Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha integridade. Olha aí, voltamos para o capítulo 1. Não era o que Deus se deleitou de ver nele, ele conserva a integridade dele. A palavra-chave é integridade, né? É, integridade, isso é o que a provisão espiritual faz. Ele dota você de integridade, você pode ficar podre. E Paulo cita isso. Paulo fala assim, ainda que meu homem o quê? Exterior o quê? Se corrompa. Esse corrompa não é pecado não, irmão. Se corrompa, ou seja, começa a ficar velho, doente, o meu interior o quê? Se renova. Isso é a provisão espiritual. E outra coisa, você sabia que outras pessoas aprendem isso? Elas podem não conseguir, mas elas veem que uma pessoa conseguiu. Quantas pessoas, e isso é contável, irmão, quantas pessoas chegam ao final, serviram a Deus e têm paz. É isso que Deus, essa provisão espiritual que é um segredo. Minha mãe morreu dessa forma que você está falando. Então, olha, leito de morte. isso As pessoas iam lá consolar ela e consolavam os outros. então, em paz, olha só. Eu assisti um homem que falou para mim, olha, eu estou em paz. Daqui a pouco, mais alguns minutos, um tempinho só, e eu vou estar com ele. Então, essa provisão é concedida a quem deseja de todo o coração. Quem deseja ela. Provisão espiritual, você tem que desejar. O Senhor me faz entender como é caminhar com o Senhor. Assim eu nunca ficarei surpreso.
Então lê, longe de mim, repete 5. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha integridade. Oh, não dá a impressão que ele está falando com o diabo? Não dá a impressão que ele está falando com o diabo? Olha, você pode apodrecer minha carne, mas eu sei que o Senhor está comigo. Então, no capítulo 19, versículo 25, fala o quê? Quem é que lembra? Muito falado da palavra. Quem é que lembra? Capítulo 19, sem abrir. Versículo 25, um tema central do livro de Jó. Não lembra não? Porque eu sei. É muito fácil falar isso quando está bem. Slogan. Mas falar isso quando está com o corpo apodrecido de chagas. Não é fácil não. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. E que eu mesmo verei, eu com meus próprios olhos, em minha carne verei ele. E vê-lo-ei não por outros olhos, por ele pelos meus. Qual é o versículo chave, Jorge, que ele fala no final? De quê? Lembra? Nós lembramos. De saudade. Me De saudade desfalece meu coração. Olha aí, que coisa linda. Ele fala assim, eu tenho saudade para onde eu vou. Eu tenho saudade disso. Ele nunca esteve, mas ele sente saudade. Ele sente saudade da ternura, do aconchego de Deus. Ele glorificou o nome do Senhor no pior momento da vida dele. O versículo... 6. Não. O 6 não. Não, deu o 6, vai. Não ia o 5, mas vai. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me atormentará o meu coração em toda a minha vida. Isso, ele tinha certeza que o Senhor estava passando com ele. Por isso ele falava, me dá uma chance de falar com ele. Me dá uma chance e eu vou expressar o que eu estou sentindo quando isso não aconteceu. 31. 31. Não, 31, 6. Peraí, é isso mesmo? Não, perdão. É isso aí. Não, peraí, deixa eu achar aqui o versículo que eu... Leu 36. Lê, Pode ler? pode ler. Para habitarem nos barrancos dos vales. Não, perdão, estou errado, desculpa. Desculpa, eu abri errado. O óculos realmente já está... Aqui, desculpa. Aqui. É o 31, versículo... Perdi o versículo, peraí. Aqui. Achei versículo 5 e 6. Do 31? Do 31. O 5. Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha integridade. Precisava de falar isso? Ele precisava falar isso? Não. Porque no reino invisível, quem já sabia disso? O próprio Senhor e o inimigo da alma. Isso. O inimigo, literalmente acabado, né? Acabado com o que ele duvidou de Jó. E Deus apenas confirmando, não para ele, que já sabia, para o próprio Jó. Pesa-me com balanças fiéis, ou seja, precisas, aquelas que pesam corretamente, com justiça. E o quê? Conheço a minha integridade. Conheço a minha integridade. E conhecerá a minha integridade. Então, quem é que tem coragem de falar assim, olha, não é que não tenha ninguém não, estou dizendo, tem que ter muita coragem para falar assim, Senhor, sonda o meu coração, sonda agora, Senhor, entra agora, eu preciso que o Senhor veja se há sinceridade, integridade em mim. Se o que eu pronuncio com a minha boca no momento de infortúnio é o que eu vivi minha vida toda. Quem é que viveu isso? Lembra de um dos apóstolos? Pedro. O que Pedro fez com Jesus? Negou. Traiu. Também traiu também. Trair é fazer isso que nunca vai fazer uma coisa e faz. Quando Jesus encontrou ele, mandou ele fazer o quê? Apacentar as ovelhas. Mas antes ele perguntou o quê? Se Pedro amava. Isso. Pedro
Baixou a cabeça e falou, amo o Senhor. Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas segunda vez. Senhor, te amo. Apacenta meus cordeiros. A terceira vez, Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes. Eu não tenho mais como falar nada. Só o Senhor sabe se eu te amo ou não. Tu sabes que eu te amo. Tu está me perguntando, o Senhor já sabe, já entrou no meu coração. Apacenta meus cordeiros. Essa provisão espiritual, ela realmente é uma necessidade da nossa vida. O problema é que toda essa carnalidade nós vivemos, essa situação como é que se diz, de modernidade, sabe? De tecnologia. Tudo isso nós ficamos depois, sabe como, diante de Deus, quando acontece qualquer coisa? Ai, se eu pudesse voltar atrás, eu voltava. Isso não é sincero diante de Deus. Não é sincero. Sinceridade é, receberíamos os bens e não receberíamos aquilo que nós achamos que é mal. No entanto, ele falou para não tirar a vida de Jó, não é isso? Salmo 119, por favor. Versículo 27. Estamos encerrando. Mas esse versículo é o último de Gênesis. Todo mundo achou? 119, versículo 27. Peraí, achei 127. Salmo 119, 27. Esse salmo, esse versículo, eu o li há mais de 30 anos atrás. Eu me preocupava, assim que eu me converti, me preocupava de versículos ficarem marcados na minha cabeça. Todo novo convertido é assim. Aí depois eu percebi que ele nunca saiu da minha mente, porque eu entendi. Eu entendi o que ele queria dizer. Lebete. 27. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Perfeita tradução, é essa mesmo. Repete. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas Que maravilhas. condição é essa? Aqui está meditarei, não está falando. Não, meditarei, ou seja, é a segunda versão, meditar, ou seja, eu vou é o entender e falar. Olha bem, de que condição ele está colocando aí, o salmista? É só ler a frase, analisar a frase, que condição? Entender. Mas para fazer o quê? Ele Para precisa... falar, para propagar. Então, existe como você falar ou comunicar os preceitos do Senhor sem entendê-los? Não. Então, concorda que o salmista aí está pedindo uma provisão espiritual, que é a capacidade de entender os desígnios de Deus, sabe? Como Jó pronunciou para a esposa, como fala, tu fala qualquer louca, entendeu? Então, essa situação aí, esse versículo marcou minha vida, falou assim, ó, faz-me entender. Então, o que você deve pedir primeiro? Força para a luta? Entendimento. De como se caminha com Deus. Senhor, me faz entender. Os seus caminhos são ocultos, eles são assim, misteriosos. Faz-me entender. Você quer realmente entender? Você quer? Então caminha comigo, eu vou te fazer entender. Eu caminho o tempo todo comigo. E tudo que acontecer, você só vai ter uma regra. Saberás que está vindo de mim. Mantente no meu caminho e eu cuidarei de você. Isso que o salmista está dizendo, 119, versículo 27. Faz-me entender os caminhos dos seus preceitos. Eu tinha uma tradução Scofield que falava assim, faz-me entender o caminho dos teus preceitos, só assim falarei das suas maravilhas. Não tem como falar antes. Agora abre Gênesis 22. E vamos encerrar com essa leitura. Gênesis 22 fala de quê, irmãos? Lê o título aí. Deus manda Abraão sacrificar Isaac. A Bíblia chama de pai Abraão, né? Sacrificar o filho da promessa. Pai Abraão. Vamos pular todo o texto, vamos conhecer a história, não conhece? E vai para o versículo, direto para o versículo
6. Lê, Joyce, por favor. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Tomou Não, fogo... perdão, peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Ah, sim, esse mesmo, sei, vai. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então eles estavam indo para cima do Monte Moriá, não é isso? Para sacrificar a Deus, não é isso? Continua. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai... Para só um minutinho, você vai ver o que eu vou falar. Repara numa coisa. Quando as situações começam, nós já começamos a perceber, se desconfiar, tem uma coisa errada. Já viu dons que Deus nos dá para percebermos que algo vai acontecer? Olha bem, ele reparou, ele é uma criança, um garoto, vê. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Continua. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Olha bem, Deus proverá para Ele mesmo aquilo que eu devo lhe levar. Ele já sabia que ele tinha que sacrificar quem? Isaac. Continua, Joyce. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu Isso, filho. agora o 14, vai. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Olha bem, quando ele subiu, o que ele falou para o pessoal que acompanhava ele, que ia ficar lá embaixo? Iremos, eu e o garoto, sacrificaremos e desceremos. Ele não sabia como, mas ele sabia que algo ia acontecer. Mas entenda bem, o cutelo está aqui. Ele tem uma distância para imolar, ele cortava a cabeça, certo? Até ele chegar aqui, não, ele vai fazer até chegar aqui. A Bíblia diz que ele levantou o cutelo, levantou, e o anjo bradou lá de cima: não faça tal coisa. Agora sei que você conserva de mim uma integridade. Você continua crendo em mim, ainda que eu falei que ia te dar um filho da promessa. Hebreus fala que ele foi um herói da fé, justamente por crer que Deus era capaz de quê? Fazer o que com ele depois de morto? Ressuscitá-lo. Não importa o que se passou na mente de Abraão. Esse termo de Jeová Jireh só tem em Gênesis. Só tem aí, não tem mais nenhum lugar na Bíblia, nem repetido, não tem. O Senhor proverá. Não é o prover de Deus, de uma coisa assim, está faltando e eu preciso disso, não. O Senhor proverá para si. Ou seja, uma coisa que requer de mim, é para Ele. Então, irmãos, a gente finalizando aqui. Quando a Bíblia fala que Deus nos abençoa com toda espécie de bênçãos espirituais, não é para todos. Ele está aberto para todos, mas muitos não querem tomar posição com relação a isso. Sabe, vai chegar um momento na nossa vida, na minha, na tua, que nós vamos bater de frente com toda a circunstância que nós vivemos. Quanto mais dias passam em cima da nossa incredulidade, pior vai ser quando houver um infortúnio. Eu falo isso como uma demonstração. Eu falo isso pensando em mim, porque eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, de tudo que eu tenho vivido, não me deixes fora da tua santa presença.
Não me deixe fora. Sabe o que Davi fala? Davi fala assim, como é que eu chamo? Que darei eu? Repete, Beth. Sabe de qual? Que darei eu? Senhor, por todos os benefícios que Ele me tem feito. Lembra da resposta? A própria resposta que ele dá? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor por todos os dias. Entendeu? Tomarei, receberei dele o que Ele quer me dar de prêmio. Então guardem isso, irmãos. Olha, por mais que vocês tenham provisão do Senhor, uma provisão espiritual, ou seja, uma revelação acerca de um entendimento, é infinitamente mais. A provisão social, a provisão física, a provisão material, ela vai o quê? Vai passar, vai? Passa com a nossa morte. Mas a provisão espiritual, o entendimento de Deus, vai contigo. Permanece com você. A Bíblia fala, aquele que crê em mim, e levantou-se Jesus no dia da festa, da grande festa, e gritou. Lembra do grito, Santo, que ele deu? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Não. É do dia da festa. Ainda que do seu interior, rios de água viva, que se falar nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna, uma ligação. Então essa ligação é o que Deus nos dá. Você vai passar por qualquer coisa se tiver recebido o prêmio do entendimento de que ninguém pode impedir os caminhos de Deus. Sabe? Se algo errado, se algo que está incomodando está acontecendo, uma coisa a primeira frase tem que vir na boca: seja feita a vontade de Deus, porque a vontade dele para a nossa vida é boa. A vontade que ele tem para a nossa vida é de direcionamento, ainda que pareça ruim aos nossos olhos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus de misericórdia, Deus de amor, Pai amado, Deus meu, em quem confiamos, Pai. Bendito é o teu santo nome. Bendito é aquele que vive e reina para todo sempre. Meu Pai querido, Senhor da glória, que a mente e o coração dos nossos irmãos, meu e dos meus irmãos aqui presentes, Pai, sejam agraciados, Pai querido, com essa bênção, Pai. Com essa bênção de entendimento, Pai querido, dos seus caminhos, que ninguém pode frustrar a tua vontade na nossa vida, Pai querido, e que não vivemos de só bondade, de bondade aos nossos olhos. Vivemos na aparência do mal, Senhor Deus. Muitas vezes vivemos daquela aparência de que o Senhor permitiu uma coisa ruim na nossa vida, quando na verdade o Senhor está tomando conta de nós. Senhor, entendemos que o seu servo Abraão, o que é chamado de pai da fé, exemplo de fé, Pai querido, creu no Senhor no pior momento da vida dele. Pai amado, que essa provisão, essa entrega, Senhor meu Deus, seja colocada no nosso coração pelo Senhor, Deus amado. Pai amado, dá-nos compreensão do teu caminho, Senhor Deus, para que sobrevivamos, para que não esmoreçamos diante do que está por vir nesse mundo, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Te agradeço pelo que o Senhor me deu, Pai querido, para falar para os meus irmãos, Pai, o qual o primeiro a aprender fui eu. Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.